Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Pessoal, hoje o programa de Tudo Um Pouco vai falar sobre uma prática que fortalece o corpo e traz qualidade de vida, gente. É sobre o Pilates, é isso mesmo. E eu estou aqui hoje nesse estúdio maravilhoso, a Soul Pilates, com essas meninas maravilhosas que vai contar tudo pra gente a respeito do Pilates. E olha só, tá voltando com tudo, está ripado novamente o Pilates, não é verdade, meninas? Verdade, é isso aí. Qual que é seu nome? Eu sou a Rosa. Perfeito. E aqui do meu lado? Rayane. Rayane. E você, a? Rani. Rani, gente, então olha só, meninas, vamos falar aqui sobre esse espaço maravilhoso, sobre o Pilates, que, como eu disse, está ripado novamente, na verdade, voltou com tudo, as pessoas estão procurando cada vez mais fazer o Pilates, não é isso? Isso mesmo, com certeza. E com razão, né? Bom, então, para começar, vamos saber, então, o que é o Pilates e quais os seus benefícios. E quem vai contar pra gente? A Rani. Fala um pouquinho pra gente dessa modalidade fantástica e que já tem um bom tempo no mercado, não é mesmo? O Pilates, ele é uma metodologia de exercícios que foi desenvolvida por Joseph Pilates lá no início do século XX, com a intenção de trazer um desenvolvimento global para o corpo. Então ele buscou algumas modalidades como dança, artes marciais e o próprio movimento dos animais na natureza para desenvolver algo que trouxesse todas as habilidades corporais que nós temos, como a força, a flexibilidade, a mobilidade das articulações, concentração, respiração, e para ele isso era uma filosofia de vida. Então, além da prática, você leva isso para a sua vida para vivenciar no seu dia a dia. Como ele conseguiu integrar todas essas habilidades, como eu falei para vocês, o Pilates ele tem inúmeros benefícios. Então, desde a melhora da postura, aumento da força muscular, principalmente da musculatura mais profunda, que é algo que a gente não consegue praticamente com nenhum outro tipo de atividade física, ganho de flexibilidade, redução das dores crônicas, prevenção de lesões, tratamento, né, reabilitação para algumas patologias de joelho, ombro e principalmente coluna. Através do trabalho da respiração, a gente consegue melhorar também os níveis de estresse, de ansiedade e melhora da qualidade do sono. Então, é uma prática bem completa. Nossa, realmente é completíssima mesmo, tudo que nós precisamos, né? E agora eu queria saber um pouco sobre esse estúdio lindo que temos aqui, essas 3 sócias maravilhosas, né? Como que surgiu a Soul Pilates, Rayane? Fala pra gente. Então, quando nós pensamos nesse nome, Soul Pilates, nós queríamos algo que remetesse o trabalho de corpo e mente juntos, né? Quando nós pensamos nesse nome, a gente queria algo que remetesse o trabalho de corpo e alma, né? Mente trabalhando junto. E também com o trocadilho, né? Sou Pilates, né? Do verbo ser Pilates. Porque, como a Rani falou, o Pilates tem que ser uma coisa que não é só vivenciada aqui no estúdio. É levado para o seu dia a dia, é levado para a vida, né? Então tem esse jogo, esse trocadilho com o ser Pilates, né? O Sou Pilates. E o nosso estúdio é um estúdio assim, extremamente acolhedor, aconchegante. Você percebeu assim que chegou, né? E isso traz pra gente uma extensão, como se fosse uma extensão de casa, não só para nós, mas para os alunos também. Então, hoje eu acho que Soul Pilates é mais do que o que nós buscamos lá no início. Ele é uma extensão mesmo de casa, um ambiente familiar para o aluno, que eu acho que é um diferencial do nosso estúdio, né? Isso faz com que os alunos permaneçam com a gente por tantos anos. O estúdio somos nós 3, né, de sócia. Eu e a Rani somos fisioterapeutas, a Rosa é profissional da educação física e juntas nós complementamos uma a outra, né? A gente une força e conhecimento e faz com que a nossa parceria seja tão forte. Então o estúdio ele foi criado para poder ser um ambiente acolhedor para o aluno e além desse acolhimento, desse ambiente familiar, a gente promover um exercício físico com qualidade e excelência. Então tudo isso ele encontra aqui. Maravilha, igual você falou mesmo, eu cheguei aqui realmente eu vi esse aconchego mesmo aqui no espaço.
faço. Bom, agora vamos falar aqui com a Rosa, né, Rosa? Muitas pessoas acreditam que o Pilates é apenas alongamento, mas na verdade não é mesmo. Conta pra gente que ele realmente traz um fortalecimento muscular, não é isso, Rosa? Exatamente, isso é um mito. Porque o Pilates, na verdade, é uma atividade muito completa, que trabalha proporcionalmente à força e à flexibilidade. Nós conseguimos, através do uso das molas e do uso do peso do próprio corpo, fazer um bom trabalho de fortalecimento. Então, nós temos também um bom ganho de massa muscular, massa óssea. E outro mito também é o de que seja uma atividade muito difícil. Provavelmente por causa das imagens que a gente vê na mídia, né, de exercícios mirabolantes e acrobáticos. Então, algumas pessoas às vezes ficam receosas de que não consigam vir e fazer a aula. Mas isso também não é verdade, porque um bom professor, ele é capaz de planejar um treinamento e as aulas especificamente para cada pessoa, de acordo com as necessidades e com os objetivos de cada um. Então, a aula de Pilates tanto pode ser leve, suave, relaxante, para quem busca isso, mas também pode ser intensa, desafiadora, complexa, para quem está nesse nível de aptidão física. E é possível associar também o Pilates com outras atividades físicas? Que tem gente que, por exemplo, faz musculação, ou faz dança, faz alguma coisa. Dá para associar também, não dá? Com certeza. O Pilates ele é muito usado como complementação para pessoas que fazem outras atividades, musculação, beach tênis, natação, corrida, né, que é uma atividade que tem sido muito procurada. E nós temos também muitos alunos que são corredores, muitas pessoas que vêm com esse objetivo de fazer um complemento, de melhorar de lesões que ocorreram durante essas práticas, né, e de prevenir também lesões durante a prática desportiva. Além de melhorar o desempenho, né? Além de melhorar o desempenho deles também, nessas outras modalidades, né? O Pilates, ele entra aí como um complemento significativo. Bom, agora eu quero falar com a Rani. Quem pode praticar o Pilates? A partir de que idade? E se existe alguma restrição? E se sim, qual seria, Rani? Certo. Uma das grandes vantagens do método Pilates é que ele é extremamente democrático e versátil. Então, ele se adapta para praticamente todas as idades, todos os níveis de condicionamento físico. Então, como a gente estava falando ali, desde o adolescente, o jovem ativo, o idoso, o atleta, a gestante também, que é um público bem legal para praticar Pilates, eles podem fazer essa modalidade. Porque o Pilates ele é uma atividade muito segura e os exercícios eles podem ser adaptados. Então, antes da gente fazer o atendimento, nós fazemos uma avaliação dinâmica para entender, conhecer o corpo do aluno, entender o que é que ele tem de objetivo, para a gente conseguir linkar os objetivos desse aluno com o que a gente está visualizando ali que ele necessita para o corpo dele. Então, assim, a gente consegue cada um no seu objetivo. Para o adolescente, a gente trabalha ali postura, uma aula mais dinâmica, porque eles gostam. O público jovem que quer destravar o corpo, as pessoas que trabalham, que ficam muito tempo sentada, que ficam com dor crônica, para aliviar a tensão. O idoso a gente traz mais autonomia, mais segurança para a vida diária, para as atividades dele do dia a dia. A gestante tem as particularidades, é um Pilates já totalmente específico e voltado, adaptado para cada trimestre ali da gestação, independente da via de parto, porque às vezes a gestante acha que só quem quer parto normal deve praticar o Pilates e não é. E aí o Pilates traz muito disso, além de inúmeros benefícios, toda essa adaptação, como a Rosa havia falado, da gente conseguir desde uma aula um pouco mais leve, para trazer só mais uma organização, uma coordenação motora para quem precisa, até aquela aula mais impactante e mais desafiadora. O Pilates, ele raramente vai ter alguma restrição e normalmente quando ele tem não é uma restrição absoluta. Rayane, e o Pilates também ajuda na prevenção de dores, não é verdade? Principalmente as dores lombares, não é isso? Que está muito em voga. Todo mundo disse que até que tem um dado mundial falando que praticamente 90% da população vai sentir dor na coluna, não é isso? Então o Pilates também contribui muito para isso, evita esse tipo de dor. Ah, com certeza, com certeza. Eu acredito que a dor lombar hoje ela é uma das mais
citadas, né? E o benefício da redução da dor lombar também é um dos mais citados e mais estudados no Pilates. O fortalecimento da musculatura que estabiliza a coluna, né, o chamado core, ele ajuda muito na redução dessa dor, porque a gente trabalha tanto o fortalecimento, né, desses estabilizadores, com a melhora da postura, que já previne ali uma postura de vício, uma postura, né, que não é funcional. Trabalhamos também a mobilidade articular, que ajuda muito nessa questão, e a soma desse trabalho vai fazer com que a coluna tenha menos sobrecarga, né? E os exercícios que nós trazemos, a estabilização, a correção que nós trazemos aqui no Pilates, acaba com que o aluno aprenda, como a gente citou anteriormente, como é a forma correta dele sentar, dele se manter no trabalho, dele se organizar, traz uma consciência corporal para ele trazer essa estabilização para o dia a dia. Você falando isso aqui, eu já me ajeitando aqui, né? Exatamente. Aí já vai se ajeitando automaticamente, não é isso? Exatamente. E sem falar também da questão do celular, não é isso? Porque hoje em dia o celular está deixando a gente uma postura muito errada e acaba acarretando dores que vai irradiando nos ombros e vai descendo para tudo, é isso? Exatamente. A dor cervical, ela já começou a ser citada e eu acredito que pode ser que aumente por conta da postura viciosa do celular, né? E com o Pilates a gente consegue trabalhar essa consciência corporal e essa melhora da postura para prevenir já lesões futuras, né? A gente trabalha tanto no sentido do tratamento, da promoção e prevenção da saúde, né? Rosa, e para quem busca, né, o emagrecimento ou a definição muscular, que você já falou que acontece também, o Pilates também é indicado para isso, não é, Rosa? Sim, o Pilates, ele é um forte aliado para quem busca emagrecimento. Embora não seja o gasto calórico que nós podemos atingir numa sessão de Pilates, não é tão interessante quanto o que a gente consegue em outras atividades. Porém, o aumento de massa muscular e de massa óssea que a gente pode conseguir através do Pilates ajuda com que a gente tenha um aumento no metabolismo, de maneira que você vai ter um gasto calórico maior ao longo do dia, mesmo em repouso. Então, de fato, o Pilates é um bom aliado, uma boa atividade para se usar como aliado para quem pretende emagrecer. E a questão da definição, eu já até tinha falado antes, e realmente a definição fica muito bonita, não fica aquela definição musculosa demais, mas fica muito bonito o corpo de quem realmente como diz, não é isso? Sim, na verdade isso depende também da quantidade de massa de gordura no corpo, né? Mas de fato nós conseguimos uma definição muscular interessante, uma melhoria do tônus, a musculatura mais desenhada. Nós não temos aqui o objetivo de fazer uma hipertrofia nas proporções que a gente consegue na musculação. Não é esse o nosso objetivo. Mas à medida que você consiga ter um percentual de gordura moderado, a musculatura fica bem aparente e definida. E sem falar na postura, né? Fica maravilhosa, né? Sim, a melhoria da postura, consequentemente, traz aquele visual de postura mais esguia, né? É verdade. A postura influencia muito nessa percepção de que você está mais esbelta, é verdade. E essa questão do emagrecimento, assim como outras modalidades que é focado no emagrecimento, né, tem que estar associado, claro, a uma boa alimentação, né? Faz parte também, né? Porque sozinho o exercício físico não faz milagre, faz gente. milagre, exatamente. Vai fazer igual eu que tô tomando risoto, comendo vinho, não, nossa, tomando vinho e comendo risoto na semana e achando que vai ficar isso, não, né? Na luta contra os terríveis ratos e todas as pragas urbanas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Seu problema é com a dona baratinha ou contra um exército de formigas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Pasta Rosa. 3091 50 50, chame a Pasta Rosa. 3091 50 50, Pasta Rosa.
Agora vamos falar de um assunto que está crescendo muito entre nós mulheres, na verdade. Quais são os benefícios do Pilates para as mulheres na menopausa e também para os idosos? Que a nossa população também está crescendo bastante o número de idosos. Quais são os principais benefícios? Porque ajuda e muito, não é isso? Isso. Para as mulheres na menopausa, acho que a gente pode citar aí com relevância a questão de, a Rosa até já começou a citar, da manutenção da densidade óssea, que as mulheres da menopausa começam a perder, começa ali a osteopenia, uma osteoporose, né? E o Pilates traz aí uma manutenção dessa densidade, que é importantíssimo, né? Já pensando lá para quando ela ficar idosa, ela ter um suporte ósseo, né? Melhora também a condição de disposição física, além do fortalecimento muscular dessa mulher, né? São benefícios que eu acho que se sobressaem. E o homem também, né? Porque o homem também entra na andropausa também, não é isso? Com certeza. Eu falo que a gente planta, né, na nossa fase adulta, a gente planta a nossa velhice, né? Então a gente tem que o Pilates não tá ali ligado só a corpos bonitos, a definição. Isso também é um plantio de funcionalidade para quando a gente estiver idoso, né? Então, pensando aí nessa mulher com menopausa, acredito que a gente tem que começar essa prática bem antes desse processo, né? Porque tudo bem que se um idoso vem pra gente sem nunca ter feito atividade física, também é muito importante para ele, porque vai estar ali trabalhando na coordenação e no equilíbrio, né, que já melhora e previne quedas, que é uma preocupação para o idoso, né, para velhice. Trabalha ali na questão do fortalecimento muscular, na funcionalidade independência desse idoso, né, mas é importante a gente começar já na fase adulta esse plantio para quando chegar lá na velhice, a gente ser um idoso ativo, né? Ser um idoso independente, funcional. E você falou uma coisa no começo que eu acho que é super interessante também, essa questão. Você falou não só na questão do funcional, do corpo e tudo, mas também a mente, né? Principalmente pra gente melhora muito a mente também, não é verdade? Acho que a gente tá entrando aí nos benefícios físicos, né? Nem entramos ainda na questão cognitiva, na questão de disposição, na questão mental, porque como a gente falou no início da matéria, o Pilates ele atua de forma completa, tanto no corpo quanto na mente. Então já vai estar trabalhando ali a parte também emocional, cognitiva, tanto do adulto quanto do idoso. Rosa, agora aquela pergunta que todo mundo em casa quer saber, e eu acho que os alunos também quando chegam aqui, não é verdade? Quando que a gente começa a ver os resultados do Pilates? Tanto na flexibilidade, na coordenação motora, no desenho ali do corpo, a partir de quando isso é possível? Bem, isso varia muito de uma pessoa para outra. Porém, o que vai determinar é a constância com que a pessoa faz o Pilates. Mas é muito importante observar a constância do treinamento. Certo. Se a pessoa frequenta regularmente, se ela é assídua, né, o comprometimento dela durante as sessões e, como a gente falou aqui antes, como é que ela se comporta fora do estúdio, se ela consegue, de fato, levar o que ela vivencia aqui para o dia a dia dela, né? Hábitos de vida saudáveis, mas geralmente depois das 3 primeiras semanas a pessoa já consegue observar grandes mudanças com relação ao bem-estar, a concentração, a melhoria do sono, a disposição, melhoria das dores. Porém, os resultados mais consistentes, eles costumam vir depois dos 3 meses de prática. E a gente recomenda que essas aulas sejam feitas no mínimo 2 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana é a média do que os alunos costumam fazer aqui. Certo. Mas eu ia perguntar isso para você mesmo aqui. Como é que funciona aqui a metodologia da aula aqui na Soul Pilates? Quantas vezes por semana? Qual o horário da aula? É 1 hora? Quanto tempo que é essa aula? Qual é a roupa adequada? Como é que funciona isso? Explica para a gente essa metodologia. A aula dura de 55 minutos a 1 hora e nós pedimos que as pessoas usem roupas confortáveis. Não importa que roupa seja, mas que ela consiga se movimentar sem nenhuma restrição. A aula pode ser feita descalça, com meia ou sapatilha. Então a pessoa tem que estar muito à vontade. É da maneira que ela se sentir melhor. E qual é a periodicidade? 2 ou 3 vezes por semana?
A maioria dos nossos alunos fazem de 2 a 3 vezes por semana. Certo. Esse é o ideal para que você consiga fazer uma mudança significativa, né, na sua qualidade de vida. Mas se eu quiser fazer todo dia, eu posso também. Claro. Temos alunos também que fazem aula todos os dias. Mas, vamos ser realistas, não é muito comum que as pessoas disponham de tanto tempo, né? A correria do dia a dia hoje não dá, né? Sim, mas com certeza é uma boa opção para aquelas pessoas que podem estar aqui todos os dias. É uma boa opção. Você faz todo dia, né, Rosa? Porque tá maravilhosa, né? Eu faço todo dia. Eu faço todo dia demonstrando, né, ajudando os alunos, mas sem dúvida é preciso tirar um momento para que eu seja a aluna. Não é a mesma coisa não é a mesma coisa. Preciso de um momento para mim. Isso também faz aqui, né, meninas? Isso, com certeza. Mas igual a Rosa falou, é preciso tirar um momento para nós, para que a gente seja também corrigida, né? Às vezes a gente fazer sozinha, a gente usa ali os exercícios que a gente mais gosta, né? Então, assim, é bom a gente estar como alunos também. Quem que é a aluna mais aplicada aqui de vocês três? Conta pra gente. Conta agora, dura agora pra gente. Não, nós somos todas muito dedicadas. E o importante é porque quando você traz esse método para o seu corpo, fica mais fácil também para você identificar, para você mostrar ali para o aluno, olha, esse padrão de movimento, você vê que seu quadril está assim e que ele deve ficar melhor se ele ficar posicionado dessa forma. A gente faz, né, traz essa complementação, nós somos fisioterapeutas, a Rosa é educadora, então às vezes quando tem um exame, a gente está ali olhando junto. Legal. Quando a gente tem de repente uma dificuldade, olha, eu tô assim com meu aluno nesse caso e eu já trabalhei de tal forma, e alguém vem e complementa, tipo, e se você tentar assim? Então, assim, o trio é muito bom nesse sentido. Uma ajuda na outra, né? Sim. A gente analisa, né, exercícios juntos, né? A gente estuda e analisa exercícios juntas também. Funciona aqui, né? É isso mesmo. Muito bom. Bom, pra gente encerrar então esse bate-papo tão gostoso, gente, tão legal, porque o Pilates é tão bom, o ambiente aqui é tão agradável, vocês têm que vir conhecer. Eu quero saber agora os contatos, o endereço que é super bem localizado, o Instagram de vocês e o WhatsApp para contato, para o pessoal já falou que assistiu o programa, já vim marcar aqui uma aula experimental. Tem aula experimental, não tem? Isso. Nós estamos localizados aqui no edifício NASA, na Avenida 136, no setor sul. Quem quiser pode estar entrando em contato via WhatsApp no 629-8427-5209. E aí eu convido vocês também para seguir o nosso Instagram, que é @pilates, com 2 S no final. Lá também tem nosso contato, pode entrar em contato via direct. Eu estou esperando por vocês. Então é isso mesmo, pessoal. Bora agendar já a sua aula experimental, não é isso mesmo? Isso mesmo. Venha conhecer a Sou Pilates. Convidamos você também para vir fazer a aula com a gente. Eu acho que você vai gostar. Igual a Rosa, maravilhosa na postura. E as meninas também, que estão todas lindas, né, Rosa? Com certeza. Espero vocês aqui. Vai ser um grande prazer receber cada um de vocês. Sandra também vai fazer aula com a gente aqui, né? Sim. É isso. Aí, gente. Aguardamos vocês aqui. Maravilha, as meninas estão aguardando vocês aqui. A gente já sua aula experimental, venha conhecer. Você que já fez, eu já fiz, eu quero voltar. A hora é agora, bora voltar, bora cuidar da saúde. Não é só estética, é muito mais saúde e bem-estar. Então vale muito a pena. E o ambiente aqui, gente, é maravilhoso. Eu amei, meninas. Sucesso pra vocês, viu? Obrigada. Eu que agradeço demais a conta, gente. Olha só, até o nosso próximo programa e já sigam as meninas aí, viu? Vale muito a pena. Beijos e tchau, tchau. No sleep, no sleep, no sleep. Trying to do my thing, but you always got me in too deep. Can't breathe, can't breathe, can't breathe. You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you. Para seu motor a diesel, caminhão, ônibus, tratores e geradores. Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins. Trabalhamos com as marcas Spal, KS e Rio Solense. Motor Tem conta com a linha de motores completos e parciais. Profissionais especializados com as melhores soluções. Ligue e faça seu orçamento. 62 4009 8888. Motor Tem, mais uma empresa do grupo Trator Tem.